Vamos lá. Bom dia. Vamos dar início. Gostaria que quem estivesse lá fora fosse se aproximando. Bom dia a todos e a todas. É com imensa satisfação que chamo para a mesa de abertura o senhor Aldo Damião, presidente do Sintra-EFA. Maria Neri, a miúda, a vice-presidente do Sintra-EFA. E o nosso querido deputado Carlos Gianazzi. Acho que a gente vai ter que guardar um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Bom dia a todas e a todos. Queremos agradecer a presença de todos. Em nome do Sintra-EFA, esta é a realização do nosso primeiro seminário e eu gostaria de agradecer a presença do José Luiz, Sindicato de Gaze do Rio, do Roberto Carlos, Sindicato de Gaze do Rio, e das componentes. O de Gaze é sindicato de outros estados, de outro estado que é do sistema socioeducativo também. Esse de Gaze é do Rio de Janeiro. E nós deveremos ter a presença depois de mais outros estados que devem estar para chegar. O Espírito Santo também já está aí, só não estou com o nome dele aqui. Luci Maria dos Santos, SEPSE, Sindicato dos Trabalhadores, Seguridade Social e Previdência Social, Estado de São Paulo. Agradecer a presença dela também. Nós vamos abrir aqui uns minutinhos para o deputado Gianazzi fazer algum pronunciamento. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós estamos aqui no plenário Paulo Kobayashi. É uma honra imensa, um prazer receber vocês aqui na organização desse primeiro seminário da socioeducação. É muito importante que vocês ocupem aqui o espaço da Assembleia Legislativa, como tem ocupado nas comissões, nos debates e, sobretudo, nas manifestações. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar a grande mobilização que vocês fizeram no primeiro semestre, que, inclusive, culminou numa greve, me parece que de 13 dias, que nós acompanhamos aqui, e vocês trouxeram as propostas, as reivindicações para a Assembleia Legislativa, né, foram no Colégio de Líderes, e houve um debate forte aqui dentro, onde vocês expuseram as contradições, as mazelas da Fundação Casa, tanto do ponto de vista da própria falta de investimento na carreira de vocês, né? Não há um plano de carreira, tanto é que vocês reivindicam isso, esse foi um ponto central do debate, como também a superlotação das unidades, né? A falta de investimento também nessa área que é extremamente importante no Estado de São Paulo e que nós acompanhamos aqui pela Assembleia Legislativa. Eu quero aqui, então, cumprimentar vocês e parabenizar aqui os organizadores, né, a direção aqui do Sintra-EFA. Aqui estamos com o Aldo aqui na mesa, com a Nery, com a Ângela. Quero agradecer a Maria Helena pelo convite feito a nós e quero aqui também registrar a presença e saudar a presença do Dr. Malheiros, que está aqui presente, que um grande jurista, que tem o grande representante. Dizer que eu quero registrar aqui, doutor Malheiros, que eu sou seu admirador de seu trabalho dentro do judiciário. Vossa Excelência é, sem dúvida, um representante da sociedade dentro do Poder Judiciário.
Vossa Excelência tem humanizado, inclusive, é a voz humana dentro de um poder extremamente burocratizado, muitas vezes, e o senhor leva para lá a face humana, leva as reivindicações da sociedade, tem acompanhado seu trabalho, principalmente na coordenadoria da infância e da juventude, um trabalho brilhante. O Malheiro sempre vem aqui na Assembleia Legislativa também reivindicar mais verbas para essa área. O tempo todo ele faz aqui um movimento, sempre no processo de aprovação do orçamento. Eu disse a ele agora que o orçamento chega dia 30 de setembro, o governador Alckmin envia o orçamento aqui de 2015 e certamente nós vamos ter cortes no judiciário, nas várias áreas sociais. Eu tenho certeza que o doutor Malheiro estará aqui no final do ano, aqui fazendo aqui um movimento de reivindicação para repor essa parte do orçamento que anualmente é cortada pelo governador, seja o Serra, seja o Alckmin, né? Parabéns, doutor Malheiros, pelo seu trabalho. E quero dizer que também, pessoal, que esse trabalho de vocês é fundamental. Tenho uma admiração pelo trabalho do pessoal da Fundação Casa, até porque eu sou diretor de escola pública, sempre trabalhei em escola pública, na rede estadual, na rede municipal. E o trabalho em educação, principalmente, já é muito difícil. Há muita violência, né, há muita indisciplina. Não é uma tarefa fácil trabalhar hoje numa escola pública, seja da rede estadual, seja da rede municipal. Agora eu fico imaginando o trabalho de vocês é muito mais difícil ainda, porque é um trabalho de reinserção e de reeducação. Então é muito mais difícil. Então, nós temos uma admiração por vocês e nós conhecemos, nós trabalhamos, eu enquanto, agora estou licenciado, mas nós tínhamos os alunos de liberdade assistida, né, adolescentes da Fundação Casa, e nós tínhamos um contato também com os servidores da Fundação Casa, e nós admiramos porque é um trabalho muito mais difícil do que o trabalho do professor. Reeducar é mais difícil do que educar. Então, nós só temos que manifestar todo o nosso apoio aqui à luta de vocês, às reivindicações, e estamos dando aqui uma pequena contribuição a partir do conhecimento, do engajamento do nosso mandato junto à luta de vocês. Nós apresentamos 2 projetos de lei que estão tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Um deles cria, inclusive estou com ele aqui, um deles, que é o projeto de lei 1273/2014, cria o Dia Estadual dos Agentes Socioeducadores do Estado de São Paulo. O objetivo do projeto é que essa data entre no calendário oficial do Estado de São Paulo. É uma forma de valorizar a atividade, a profissão de vocês e, sobretudo, de levar a sociedade e os poderes constituídos a uma reflexão, né? Isso é fundamental. E também apresentamos um outro projeto, que também é uma reivindicação histórica da categoria, que é o projeto de lei número 22, projeto de lei complementar a um PLC, que autoriza o Poder Executivo a implantar as 30 horas de trabalho para todos os servidores da Fundação Casa. Hoje, os assistentes sociais, os psicólogos e as enfermeiras já têm essa conquista, né, garantida, até por conta de uma legislação mais geral, que já foi aprovada. Mas, então, há um movimento histórico, uma luta, uma reivindicação de vocês, que nós transformamos aqui num projeto de lei também para acalorar o debate aqui dentro da Assembleia Legislativa e formar opinião positiva a favor dessa reivindicação. Então, o que eu quero dizer é que a Assembleia Legislativa aqui, através do nosso mandato e de outros mandatos também, porque existem outros parlamentares preocupados com essa questão da Fundação Casa, né, fazendo fiscalização, diligências e denunciando. Nós aqui usamos muito a tribuna e as comissões permanentes para debater o tema da Fundação Casa, que precisa de mais investimento, precisa ser reformulada a Fundação Casa, né? Nós não podemos mais, nós já pedimos aqui, inclusive, a saída da doutora Berenice, ela não tem mais condições de administrar a Fundação Casa, né? Que em vários momentos, nas comissões, nós já fizemos esse pedido ao governador Geraldo Alckmin, né? Já houve um esgotamento, né, da gestão dela, da administração, não há mais sintonia, ela não tem mais
credibilidade junto aos servidores. Então, uma pessoa que é odiada pelos servidores, é difícil ela administrar, né? Ela instituir a política na Fundação Casa, a política de recuperação, de reinserção, porque ela não tem mais condições, ela perdeu totalmente o elo de ligação. Nós convocamos a doutora Berenice para depor na Comissão de Direitos Humanos, para ela explicar o que aconteceu, inclusive na greve, as perseguições, o corte de ponto, né, as transferências irregulares, todas as denúncias que vocês trouxeram a nós aqui. Nós fizemos, então, um requerimento, um dossiê, e pedimos a convocação dela. Mas, enfim, eu não vou poder ficar nessa primeira parte, porque eu tenho várias agendas agora, estou indo para Guaianazes, numa atividade com os professores, mas eu volto mais ou menos 1h30, 2 horas, eu volto para acompanhar mais uma parte aqui dos trabalhos de vocês. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e bom encontro, bom seminário para vocês. Agora eu passo a palavra para Maria Nery, a miúda, vice-presidente do nosso sindicato Sintra-Infa. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, o Sindicato Sintra-Infa quer agradecer, em nome da rede conveniada também, a participação de todos vocês, porque não é sempre que é possível a gente deixar nossa família, nossa casa, nossos afazeres, mas é importante, né? Fazer formação, nos atualizar. Isso é muito importante. Eu fico feliz com a presença de vocês aqui, pelo interesse. O nosso sindicato está sempre acostumado com assembleias, às vezes turbulentas, né? Esse é um momento que o sindicato está mudando o perfil, essa história de que a Fundação Casa só tem assembleias turbulentas, dificilmente se faz formação, né? Nós precisamos avançar nisso. Precisamos não. Esse é o momento que está marcado, que nós estamos avançando, né? Vendo esses trabalhadores fazendo formação é muito importante. Mais importante ainda é que possamos, além de aprender toda a teoria, trocar, né, o que sabemos e ouvir aqui das pessoas que vão fazer a palestra, aprender, é que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Senão, não tem valia, não é verdade? Mas eu espero mesmo que vocês consigam apreender o que for dito aqui, trocar, né, com esses palestrantes e que possam aplicar no dia a dia, no trabalho de vocês. Como foi dito aqui, não é um trabalho fácil, né? Mas, pelo fato de não ser fácil, é que precisamos estar sempre mais forte, com capacitação, com formação, né, com muita conversa. Precisamos conversar bastante para estar sempre trocando experiências, para conseguirmos ter um trabalho com mais dignidade, com mais segurança, com mais consciência, né? Que possamos também conscientizar a sociedade de que esse trabalho não é fácil. E essa é uma tarefa difícil, conscientizar a sociedade da dificuldade que esses trabalhadores têm. Essa é uma dificuldade muito grande, porque a sociedade acha que é fácil, mas não é fácil. Então, eu acho que quando a gente tem conhecimento, vai ficar mais fácil a gente conseguir convencer essa sociedade da dificuldade, que é esse trabalho, e que juntos possamos fazer um bom trabalho. Como dizia o nosso mestre Paulo Freire, a capacitação, a formação, o aprendizado não muda o mundo, mas ele muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então, acho que esse é o papel do trabalhador da Fundação Casa, é aprender, se mudar, melhorar, né, e conseguir passar isso para a sociedade. Mostrar que existem trabalhadores que têm muita vontade de fazer um excelente trabalho na Fundação Casa. Mostrar para a sociedade que é difícil fazer isso sem estrutura, sem formação, sem capacitação, e exigir dos nossos governantes o que nós precisamos para fazer um bom trabalho. Todos aqui estão de parabéns pela iniciativa. Agradecer aos diretores do Sintra-Infa que se empenharam nesse evento, né? E que tenhamos um dia de muito aproveitamento. Muito obrigado pela participação e um bom dia para todos nós. Agora eu passo a palavra para o Aldo, para ele fazer o fechamento dessa mesa de abertura. A miúda agradeceu a presença, o apoio dos diretores. Eu gostaria de nominar
os que estão presentes e que assim que eu fosse falando o nome, se levantasse, porque esse sindicato, eu sempre falei, você é um presidente e diretor para ter uma diretoria com força de presidência. Então, eu vou falando aqui os nomes, por favor, vão levantando para apresentar para o pessoal. Alain Márcio, Aline Luiz, Ana Cláudia, Brito, Francisco Amparetti, Francisco Araújo, João Faustino, Josimar, Maria Aparecida, está ali do lado, Maria Helena, Michele, Luiz Eduardo, Patrick, Jaqueline, Terezinha, Vando Elício. Eu agradeço o apoio dos diretores, alguns que não puderam estar presentes também. Para não medir esforços para ajudar nesse evento, né? E gostaria agora de passar a coordenação da mesa para a Ângela, e ela vai estar chamando os palestrantes e vai dirigindo de agora para mais tarde, tá? Muito obrigado a todos. Ok, obrigado, Aldo. Uma salva de palmas para o Aldo. Bom, eu vou pedir aqui para as minhas ajudantes se a gente tem as plaquetas da próxima mesa. Pode ser? Ok, então estamos trocando. E aí, vou dar início da segunda mesa. Tá, ok. Então, como eu já disse anteriormente, é com uma imensa satisfação que dou início ao primeiro seminário da socioeducação. Tenho aqui colegas que vão dizer, nossa, não é o primeiro, muito já se discutiu sobre a socioeducação, mas pedindo a palavra, né, a fala emprestada de um amigo companheiro do Venâncio, que ele fala, é no chão do pátio que acontecem as coisas. E se queremos mudar, é no chão, com a presença de todos nós, trabalhadores, do chão do pátio, que vamos dar início a essa mudança. Por isso que esse seminário é chamado o primeiro da socioeducação. E gostaria, então, de fazer um grande agradecimento para toda a comissão de organização desse seminário, que são Maria Helena, Rosângela, Aline, Josimar, Cairo, Assis, Maria Guzmão e Brito. Gostaria de pedir uma salva de palmas para a nossa comissão organizadora. Não posso deixar de agradecer e lembrar de uma pessoa que dedicou a sua vida toda no seu trabalho na Fundação Casa. A nossa amiga Marina Alva, que dedicou 33 anos de trabalho na Fundação. E hoje estaria aqui, se não estivesse enfrentando uma nova luta pela vida dela. Mas, com certeza, ela é uma guerreira. E, através dela, peço uma salva de palmas para todos os nossos trabalhadores do chão de pátio. Também gostaria de pedir uma salva de palmas pela dedicação e desempenho da nossa amiga e companheira Maria Helena, porque sem ela nós não estaríamos aqui, com certeza. Esse seminário foi uma criação do nosso GT de Pedagogia do Sintraenfa. Então, dou início para começar a chamar os nossos convidados. Chamo o Enivaldo, jornalista, sociólogo, agente educacional da Fundação Casa, para compor a nossa mesa. Em seguida, chamo a nossa querida Elizabeth Borgian, mestre, doutora em Serviço Social, assistente social do Tribunal de Justiça, presidente da gestão 2005-2008 do Conselho Federal do Serviço Social e atual presidente da Associação dos Assistentes Psicólogos e Tribunal de Justiça de São Paulo.
Conforme o nosso deputado Gianazzi disse, é com muita consideração que chamo para compor a nossa mesa Dr. Antônio Carlos Malheiro, desembargador do Tribunal de Justiça do nosso Estado de São Paulo, professor de Direitos Humanos da PUC, presidente da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo e coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de São Paulo. Chamo para compor a mesa também nossa amiga e companheira Fernanda Magano, psicóloga da Secretaria da Administração Penitenciária, conselheira do Conselho Nacional de Saúde, presidente da Federação Nacional dos Psicólogos, dirigente sindical do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo. E, por fim, nosso ilustre convidado, Roberto da Silva, com um vasto currículo, professor doutor da USP, editor da editora Expressão Arte e participa do conselho editorial da revista Ciência e Educação. E que, ao longo do seminário, nós vamos estar sorteando alguns exemplares do seu livro, Pedagogia Social. Ok? E antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria de fazer uma breve sondagem. Primeiro, eu gostaria que todos levantassem a mão por localidade. Então, pensei aqui em falar por regionais, mas eu não vou saber quais são as regionais. Então, vou começar. Gostaria que levantasse a mão quem está presente da capital. Ok. Fora da capital, outras regiões. Muito bom. E com muito prazer, fora do estado de São Paulo. Nossa amiga Andressa, nossos companheiros do Rio de Janeiro, é isso? Sejam bem-vindos. Agora, por área de atuação, gostaria que levantasse a mão quem trabalha na medida de internação. Ok. Semiliberdade. Muito bem. Liberdade assistida. Ok. Sistema de garantia de direitos. Precisamos fortalecer isso, né, Beth? Docência. Aqui, ok. Outros direitos. Muito bem. Sejam bem-vindos também. E, por último, gostaria de fazer uma pequena sondagem sobre agente socioeducativo. Ok. Professores. Tinha uma, né? Ok. Equipe psicossocial e da saúde. Estamos presentes, estamos ficando mais fortes, né, Maria Helena? Muito bem. Administrativos. Opa, vamos fortalecer também o pessoal do administrativo para vir para o sindicato também. Segurança. Tá. Adriano, segurança, Adriano? Tá certo, então vamos fortalecer também, né? Então, tá. A gente... Pedagogia, desculpa. Desculpa. É que eu coloquei como os professores. Ok, obrigada. Não deixa passar. Muito obrigada. Tá. Então, nessa breve sondagem, percebemos a complexidade que envolve o campo da nossa socioeducação, né? Nós trabalhamos com uma grande diversidade. Oi? Algum gestor. Infelizmente, não, Venâncio. Ficamos devendo, hein, chamar os gestores. Tem? Então, esteja bem-vindo, Adriana. Agora, passo a palavra para o Enivaldo, avisando a todos os nossos convidados que o tempo de explanação será de 30 minutos, pois a intenção é deixar maior tempo para o debate, ok? O Enivaldo, que vai discorrer sobre a trajetória do GT, Grupo de Pedagogia Citraenfa. Obrigado. Oi, gente, tudo bom? Eu sou educacional, estou na fundação há 8 anos e pouco, e me convidaram, sobrou para mim a tarefa de falar um pouco do GT. Vou tentar ser sucinto e objetivo em relação a isso.
porque a história do GT, na verdade, ela começa bem antes do GT existir de fato. Porque, como GT, esse grupo existe desde o início desse ano, né? Ele começou a surgir cerca de 2 ou 3 anos depois de eu ter chegado à fundação, em 2006. Eu entrei na fundação em janeiro de 2006. E as primeiras inquietações em torno das questões da socioeducação surgiram por problemas que a gente via na situação do agente educacional na Fundação Casa, né? A gente começou a perceber, alguns colegas, inclusive eu, começamos a perceber que havia algo de errado com a nossa função, com o nosso cargo, né? É uma coisa meio esquisita. Eu lembro que naquele concurso que eu prestei em 2005, o edital pedia para os candidatos apenas uma formação uma formação superior, um curso universitário, e sem nenhuma área específica, era muito genérico. Eu, por exemplo, entrei com a minha formação em jornalismo, que eu tinha na época já. Prestei o concurso, entrei, mas também tinha bacharéis em Direito, bacharel em Administração de Empresas, Psicologia, e pessoal da educação, gente da educação com licenciaturas em várias áreas. Todo esse pessoal, até com boa qualificação, né, chegou na fundação meio sem saber o que fazer, né, meio sem saber para que foi contratado. Havia um edital, sim, com uma descrição de cargo, né, mas era coisa que a gente lá na capacitação, que foi de uma semana, uma correria tremenda para nos colocar dentro das unidades. E ninguém tocou, basicamente, naquele edital, naquela descrição de cargo, né? E fomos colocados no pátio, né? Quando nós chegamos primeiro, nós não sabíamos o que íamos fazer. A fundação, claramente, também não sabia, porque tinha contratado nós todos, né? Não sabia, não tinha ideia. Os nossos superiores imediatos, tão pouco, né? Olharam para a gente assim, sem saber muito o que dizer, uma recepção meio fria, né? Olhava para a gente com bastante desconfiança, né? E fomos assim, né? Foi meio que, usando, desculpa a expressão, mas eu me senti meio assim mesmo no dia que eu cheguei à fundação, no primeiro dia de unidade. Meteram o pé na minha bunda e mandaram entrar para o pátio, né? Na prática foi isso. Aí eu lembro, tenho claramente, está muito vivo na minha mente, um dia, acho que na minha primeira semana, na UI12, no Tatuapé, no complexo do Tatuapé. A UI12 era uma casa, para usar o termo que a gente usa no dia a dia, era uma casa bastante desandada, né? Uma casa que estava na mão dos meninos, né? Nós éramos reféns remunerados, na verdade, né? Então, na minha primeira semana ali, eu estava meio perambulando, meio sem saber o que fazer, tentando me situar na unidade. E eu cheguei para a minha coordenadora pedagógica, na sala dela, estava lá conversando com os colegas. Eu perguntei: escuta, colega, tem alguma coisa para eu fazer aqui? Quer que eu faça alguma coisa? O que eu devo fazer? Ela, muito calmamente, né, virou para mim e disse assim: Nivaldo, se você entrar no pátio agora, sentar com um adolescente e começar a rasgar papel, tá bom demais, né? Faz o que você quiser. Eu falei: pô, não é sério o negócio, né? De fato, não é sério. Mas fui. Não fui rasgar papel, né? Fui tentar fazer alguma coisa mais útil, né? Fui tentar aprender alguma coisa, me virar, né? Porque eu era um jornalista, trabalhava na área ainda, trabalho na área até hoje, né? Precisava de outro emprego, porque o jornalista ganha muito mal. Então, eu fui tentar aprender alguma coisa, né? E a gente, no dia a dia, a gente tinha notícias tinha educacionais fazendo de tudo, né? Tinha educacional que passava o dia abrindo e fechando o portão, tinha educacional que passava o dia inteiro no pátio, conversando com os adolescentes apenas, tinha educacional fazendo as mais diversas atividades.
aprendendo alguma atividade de artesanato, né? Eu aprendi, nunca imaginei que eu fosse fazer artesanato na minha vida, aprendi uma oficina, aprendi bem fazer um negócio lá que eu fazia com os meninos, parei de fazer já há algum tempo, mas foi meio que instinto de sobrevivência, né? Aí a nossa inquietação, a inquietação dos educacionais foi aumentando à medida que a gente começou a conhecer mais a fundação, né? Descobrimos, por exemplo, que também tinha um outro cargo, chamado de outros profissionais que ocupavam um cargo de analista técnico pedagogo, que, na prática, faziam as mesmas coisas que nós fazíamos, quase nada, né? Mas era tudo igual, não tinha diferença nenhuma na prática. Mas, a diferença sim, né? Ganhavam bem mais que nós, educacionais, né? E a gente começou a perceber, né, que, vamos fazer uma luta aí, que não está... Tem até esquisito isso. A gente começou a frequentar o sindicato, as reuniões, as assembleias, fomos nos conhecendo, né? E ali, meio que espontaneamente, surgiu um grupo de educacionais, né, que começou a discutir, começou a se reunir, começou a trocar ideias, entre uma cerveja e outra, às vezes. E daquele grupo, remanescentes daquele grupo, que estão hoje no GT ainda, talvez eu cometa alguma injustiça aqui, mas somos eu, Nivaldo, né, o Reginaldo, que hoje está na Casa Rio Tamisa, no Brás, e o Francisco, que inclusive está ali. O Francisco está na Casa Vila Conceição. Ele está inclusive com a camisa vermelha. Aquela camisa vermelha que ele usa não é por acaso, não. É um símbolo, né, da luta dos educacionais na fundação. Ele faz questão de toda sexta-feira usar essa camisa vermelha na unidade, né, como símbolo da nossa batalha. E ainda em relação ao Francisco, o Francisco nem é educacional mais hoje, né? Ele prestou outro concurso dentro da fundação, virou pedagogo, mas não abandonou a luta, não. Continua com a gente lado a lado, batalhando com a gente, defendendo as causas, defendendo a socioeducação como a gente imagina que ela deva ser. Eu fiz o roteiro aqui, viu, gente? Porque eu não sou muito bom de falar, não. E aquele grupo começou a meio que incomodar o sindicato na época, né? Começou a pedagogia, né, se fez presente, começou porque o sindicato era só o pátio, basicamente. Sempre foi sempre uma equipe maior, uma equipe mais mobilizada, né, bem organizada. Parabéns aos colegas do pátio. E começamos a incomodar o sindicato, fazer uma gestão, uma reivindicação aqui, uma gestão ali, e até que entrou na pauta em um momento a questão da equiparação salarial entre educacionais e pedagogos. Mas eu senti, opinião minha, tá? Que aquela inserção daquela reivindicação nas pautas de negociações com a fundação, ela foi colocada ali meio para dar uma satisfação para a pedagogia, né? Para não dizer para a gente que estavam nos ignorando, né? Mas colocaram. O sindicato não abraçava muito aquilo com muito interesse, tinha outras prioridades, mas foi importante, sim, porque nós não precisamos ser ouvidos, né? Surgimos, conseguimos nos organizar, conseguimos mostrar um pouquinho que a correlação de forças, digamos assim, dentro do sindicato tem que mudar, né? Tem que haver um equilíbrio maior, uma participação maior dos diferentes setores, e isso está mudando, o sindicato está começando a perceber isso. Parabéns ao sindicato, né? Acho que isso tem que ser independente da gestão, de quem esteja à frente do sindicato. Tem que ser política institucional do sindicato. E essa questão entrou na pauta, né? Logo depois, só que a gente não conseguiu, né? Essa questão essa reivindicação, ela ficou na pauta durante alguns anos, 3, 4 anos, sempre nas campanhas, surgia, sempre nas assembleias conseguimos reinserir essa pauta, mas ela foi vitoriosa apenas esse ano, né, que a pedagogia conseguiu, os educacionais conseguiram essa equiparação com os pedagogos, né?
E conseguimos graças também à mobilização de todos os setores, né? Agradecemos o sindicato, agradecemos os trabalhadores que fizeram uma campanha brilhante, né? Que compreenderam a nossa necessidade, né? Eu sei que, de certo modo, outros setores tiveram que sair um pouco contrariados dessa luta, né? Mas acho que a gente sabe que todo mundo vai ganhar lá na frente, né? A gente tem que se ajudar, né? E foi isso, a gente conseguiu essa vitória e hoje nós temos essa equiparação, né? E o GT teve uma participação importante nesse sentido, né? Porque a gente começou as reuniões, o GT ele foi, como eu havia dito, ele foi criado este ano até por um compromisso que o sindicato, que a chapa vencedora das eleições do sindicato havia assumido com alguns colegas, o professor Antônio Sérgio, desculpe, que é do interior, ele não está aqui hoje, eu acho, né? Ele não pôde vir. Ele batalhou muito para que esse GT existisse, que o sindicato assumisse esse compromisso de criação do GT, né? Porque, como eu já disse, ele existia. Não existia de fato, existia uma coisa informal, meio no improviso. E hoje o GT, a Helena contribuiu muito para mobilizá-lo, para nos mobilizar, para nos reunir e para nos levar para o sindicato. Eu sou filiado ao sindicato, o GT ele não é do sindicato, né? O sindicato nos cede espaço, nos cede uma infraestrutura mínima para que nós possamos nos reunir e conversar. E o GT não é só esse grupo de trabalho não é só da pedagogia, de todos aqueles que estejam interessados em contribuir para a melhoria da socioeducação, né? A minha ambição, a nossa ambição como membros do GT, não é fazer do GT apenas um espaço para discussão do embate entre patrão e empregado, questões trabalhistas, digamos assim, né? É uma pretensão muito maior, né? É de criar um canal permanente, um espaço permanente de discussão, né? De formação, de debate, da socioeducação, de transformação, né? Porque o trabalhador, mais do que ninguém, ele tem um olhar bem detalhado sobre o que é isso aqui no estado de São Paulo, né? Nós estamos muito subservientes ao que vem de cima e estamos só executando, né? Nós, como socioeducadores, nós não somos apenas executores da medida, nós somos pensadores da medida. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar, como pensadores da medida socioeducativa, para transformá-la, né? E quem está indo para o GT, e os que vierem, quero que muito mais venham, tem que ter isso em mente, né? Vamos discutir o que a gente está fazendo, para fazer melhor, fazer bem feito. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Porque eu gosto do trabalho que eu faço na Fundação. Não me vejo fora da Fundação, né? Faço outras coisas, sou jornalista, dou aula, mas a Fundação ainda continua muito viva em mim. Não pretendo sair tão cedo, a não ser que queiram que eu saia. O GT ele nasceu com essa proposta e tem desde então desenvolvido assim. As reuniões acontecem sempre no último sábado do mês, sempre das 9 ao meio-dia, lá na sede do Sintraenfa, na Celso Garcia. A gente discute essas questões trabalhistas, sim, as dificuldades do dia a dia, né, as angústias que cada um vive no seu local de trabalho, mas também a gente discute como que a gente deve fazer, pode para aperfeiçoar esse espaço. É importante que o GT ele cresça, porque cresça no sentido de ter mais pessoas participando, que ele cresça no sentido de ter mais pessoas contribuindo. E, afinal de contas, o grupo de trabalho, esse GT, ele tem uma série de batalhas a serem travadas
daqui para frente, né? Uma delas no campo das relações de trabalho. Estou dentro do horário? Falta 10. Tá, me avisem. Eu já ia te mandar um aviso. Dentro das disputas entre, ou das discussões entre patrão e empregado, uma das brigas do GT vai ser pelas 30 horas para todo o setor pedagógico, por exemplo, né? A gente pensa que as 30 horas vai melhorar o nosso fazer, vai melhorar a qualidade de vida do trabalhador e vai, sobretudo, permitir que esse trabalhador ele consiga se capacitar melhor, né? Buscar uma formação mais aprofundada, ele tem mais tempo para se preparar, né? E outra batalha que eu vou levar para o GT nas próximas reuniões, né, que a gente vai ter que estar atento como pensadores da socioeducação, é esse plano decenal da socioeducação, né? É um plano nacional que vai ser deve ser apresentado no próximo dia 30, estadual, desculpa, no próximo dia 30 em videoconferência, né? É um plano para os próximos 10 anos e que vai nortear muito o trabalho nosso, né? E que nós precisamos estar atentos porque vai influenciar diretamente no nosso dia a dia, né? Nós temos que discutir isso. Não é só a pedagogia, não é só o agente socioeducativo, não é só a equipe psicossocial. São todos os trabalhadores que têm que discutir isso, porque isso vai interferir demais. É uma espécie de uma guinada no que está acontecendo hoje na socioeducação do Estado de São Paulo. No próximo dia 30, quem puder acompanhar a videoconferência, peço que a Fundação própria vai se organizar para poder viabilizar que uma boa parte consiga acompanhar, mas o GT vai entrar nessa discussão, vamos levar isso para a discussão, eu vou propor isso no GT, para que a gente possa contribuir, né, para que esse plano nacional, se for o que a gente espera, eu já dando uma lida em algumas coisas, né, tem algumas questões para serem discutidas, importantes, mas esse não é o momento, né, mas eu tenho umas ressalvas, mas ele está posto, não sei se ele vai poder... É isso, está posto. A gente vai executar, mas não sem, né, colocar nossas posições. O GT é para isso, gente. Vamos participar, estão todos convidados, quem queira participar, né? Antes de encerrar, meu tempo está esgotando, tem um pendrive no computador lá, eu queria mostrar. Tem alguém que possa ir lá? Um minutinho, tá? Olha lá. Só para mostrar umas fotos de algumas reuniões que nós temos. Tá o GT Pedagogia, a pastinha aí tem umas fotos de algumas reuniões que nós realizamos lá no Citraenfa, algumas pessoas que vinham participando. O grupo, às vezes, ele está maior, às vezes está menor, mas a gente espera que ele vá aumentando gradativamente. São essas fotos aí. No final tem outro arquivinho dessa mesma pasta, colega, que tem o endereço nessa mesma pasta aí, só puxar para o lado, arrastar aí, um arquivo em Word. Isso. E tem o endereço do grupo... Vai abrir, não? Porque nós formamos um grupo de discussão no Yahoo Grupos, né? Quem quiser anotar e mandar um e-mail para esse endereço, depois eu os insiro no grupo. Recentemente, a Helena também formou um grupo no WhatsApp, é isso, Helena? Bacana, eu não tenho WhatsApp ainda. Meu celular é bem modesto, acho que vou ter que trocar de celular para poder participar desse negócio, né? Mas tudo bem, é isso, espero ter ajudado. Bom dia a todos.
que é a GT, o GIT, Grupo de Trabalho, Pedagogia. Ok. Então, o nosso companheiro, né, e colega, eu vou chamar de Niva, né, que é mais Não, pode ser conhecido Niva. como Niva. Ele falou desde o histórico e quanto tempo que a pedagogia está tentando, né, solidar na Fundação Casa. E ele falou uma frase que eu acho que ficou bem bonita. A pedagogia deve estar presente, eu acho que, né? Então, agora eu passo a palavra para a Beth, para ela fazer as considerações. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer ao senhor Aldo Damião Antônio, presidente do Sintraenfa, e toda a sua diretoria, e às queridas Ângela e Helena, por esse convite, que, para mim, o que parte delas duas nunca é convite, é convocação, né? Queria cumprimentar os membros dessa mesa, Fernando, Enivaldo, Roberto, Dr. Malheiros, a Ângela, e também todos os que aqui estão se deslocando das suas moradias, do seu descanso do sábado, para participar desse momento tão importante. Na pessoa da grande Andressa Veloso, eu cumprimento todos os sócio-educadores aqui presentes e do Brasil que estiverem assistindo. Eu vou trazer para vocês algumas reflexões que nós temos feito sobre o contexto de trabalho no interior das nossas instituições da chamada área sociojurídica, especialmente no que toca os aspectos que têm levado ao adoecimento de muitos dos trabalhadores dessa área. Primeiro, eu preciso esclarecer para os senhores o que nós estamos chamando da área sociojurídica, né? É precisamente aquela que forma o conjunto dos espaços socioocupacionais onde educadores, assistentes sociais, psicólogos, trabalhadores de áreas afins e operadores do direito têm as suas atribuições privativas e suas competências mediadas pelo universo jurídico e pelo direito. E espaços socioocupacionais onde aplicam-se ou executam-se as determinações judiciais ou se tem interface com as mesmas. Então, nessa caracterização, nós podemos entender que compõem a área sociojurídica todos os espaços socioocupacionais, como tribunais de justiça, sistema prisional, medidas socioeducativas, enfim, o sistema de segurança, todo mundo que tem interface com o jurídico e com o direito. Eu diria que talvez não exista no Estado, né, não o Estado de São Paulo, no Estado, enquanto organização, uma área mais difícil de trabalho como essa, né? Nas prisões, nas unidades de internação ou nos tribunais, onde a vida das pessoas é decidida de forma cabal pelo Estado. Vai preso ou vai ser libertado, vai perder ou vai ganhar a guarda de um filho, vai ter que pagar integralmente por um dano causado ou vai poder parcelar, vai passar meses ou anos preciosos da sua juventude numa unidade de internação, daí vai. Então, esse é um contexto no qual vive-se cotidianamente os dois polos antitéticos inevitáveis do sistema de justiça. A busca de proteção de direitos, por um lado, e a responsabilização de alguém, por outro lado. Quem trabalha na área sociojurídica está confrontado com essa dupla antitética, garantir direitos e, ao mesmo tempo, responsabilizar alguém. É inevitável. Mas isto se faz não com máquinas ou equipamentos, com uma alta ou branda tecnologia. Isso se faz com trabalhadores, com pessoas de carne e osso. A prisão
as prisões não são só seus muros e suas grades, assim como uma unidade de internação não são suas trancas, seus pátios murados com os arames farpados em cima. Mas ela é toda uma normativa que diz o que pode e o que não pode, e a que horas pode ou não pode. Todo um regramento, por exemplo, onde o esporte, que aqui fora tem um significado, lá dentro transforma-se, por exemplo, em possibilidade de gasto de energia para facilitar a contenção. A arte do teatro transforma-se em espaço para dizer o que não pode ser dito de outra maneira no cotidiano daquela instituição. O banco escolar transforma-se em possibilidade, às vezes, de sair do quarto ou da cela por algumas horas. Ou seja, a prisão ou a unidade de internação, eu diria que eles não são um microcosmos de nossa sociedade aqui fora. Eles são os mecanismos dessa sociedade levados ao seu extremo e, via de regra, desfigurados, transformados em outras coisas, em decorrência das necessidades que o próprio encarceramento provoca e deflagra. Assim, todos nós que já trabalhamos nesse espaço, ou que trabalhamos nele hoje, sabemos que o máximo que se pode fazer de um bom trabalho dentro de uma unidade são ações que diminuam os danos do próprio encarceramento. Isso é o máximo que a gente consegue fazer. Eu já trabalhei no sistema prisional por bastante tempo e, por mais que fizéssemos, o limite do que a gente conseguia era reduzir o dano do encarceramento. E essas ações são realizadas pelos trabalhadores. Não é? Imaginemos a fonte de estresse e de pressão psicológica e na saúde do trabalhador, que aí passa muitas horas de seu dia neste ambiente de trabalho, que é um ambiente ansiógeno ao extremo, não é? Onde é um ambiente de muita ansiedade, onde a maioria que está ali pensa dia e noite em sair dali. É um ambiente que ninguém quer ficar. Seja sair batendo o ponto do relógio e pela porta da frente, o dia que vem a liberdade do menino, no caso, ou seja, pulando os muros. Né? Nós fizemos uma pesquisa no Tribunal de Justiça, que vamos logo divulgar, está na gráfica, sobre como que o ambiente de trabalho pode influir na saúde dos trabalhadores do Tribunal de Justiça. Eu vou trazer algumas coisas que a gente refletiu nessa pesquisa, porque eu imagino que são questões que devam estar presentes para os senhores também que trabalham na socioeducação. Normalmente, as organizações que formam a área sociojurídica são marcadas por relações hierárquicas estanques, né? A gente sabe muito bem quem manda, que favorecem o assédio moral, jornadas extensas e tensas de trabalho, defasagem salarial, quase em todas elas, falta de pessoal, quase em todas elas, aliadas à reduzida perspectiva para avanços na carreira. Quase todas elas ou não têm plano de cargos ou têm planos de cargos indecentes. Essa é a lógica do Estado. Também, via de regra, suas políticas de gerenciamento de pessoal não têm o cuidado de considerar os limites físicos e psíquicos dos seus trabalhadores. Certa ocasião, eu visitei uma unidade no Pará, quando eu estava no Conselho Federal de Serviço Social e também no CONANDA, que me impressionou de forma definitiva. A profissional da enfermagem ficava o tempo todo atrás de grades, dentro de uma salinha no complexo lá do Pará. E quando eu fui lhe perguntar por que alguns jovens gritavam sem parar de dentro de suas próprias celas, ela me respondeu: eles têm dor. E completou:
O médico só passa aqui de 15 em 15 dias ou, às vezes, de mês em mês. E o dentista não tem nunca. E eu tenho poucos analgésicos. Eles gritam de dor de dente. Eu quero crer que aqui em São Paulo já se tenha superado essa expressão da barbárie, né? Mas certamente vocês devem ter inúmeros exemplos de outras formas de expressão dos danos do encarceramento aqui também. Eu soube outro dia que, a despeito do que dispõe o SINASE, há superlotação hoje, sim, em São Paulo. Há vazamentos de água dentro das unidades que transformam em ambientes úmidos para funcionários e para os meninos, e que está favorecendo a existência de uma coisa que já tinha sido erradicada, que é a sarna. Então, nossas instituições têm inúmeros fatores ou fontes de risco à saúde física e mental, como esse que eu falei, fatores biológicos, fungos, bactérias, fatores relacionados aos móveis velhos, né? A ventilação e a iluminação insuficientes, as gambiarras elétricas, né? Os banheiros improvisados, a ausência de salas para descanso dos trabalhadores. Mas por que o trabalhador precisa de uma sala para descanso? Mas, sobretudo, eu diria, bom, sem falar do layout, né, que é sempre horroroso, é sempre cinza, é sempre lúgubre. O refeitório que não tem, lá no Pará não existia refeitório também. Todo mundo comia na Marmitex. Os internos e os trabalhadores. Não tinha refeitório no Pará. Mas eu queria chamar a atenção, nos minutos que me restam, para as questões da organização do trabalho, ou seja, aquelas que dizem respeito à realização do trabalho em si, às relações no trabalho. Porque o que a gente tem visto, que o que adoece, muitas vezes, o trabalhador, não são só as condições físicas do trabalho, mas são as relações de poder e de assédio dentro do trabalho. Não é? Veja, um trabalhador não poder, soube agora aqui, um trabalhador da Fundação Casa não poder dar uma entrevista para uma jornalista, isso é uma violência absurda. Um pesquisador acadêmico, que já possa ter sido trabalhador da Fundação, não poder fazer uma pesquisa dentro da Fundação é uma violência. Isso já mostra a estrutura de poder, né, e de assédio da própria instituição. Muito bem. O que a gente vê, muitas vezes, é uma responsabilização individual, em casos, às vezes, graves e geralmente complexos, nos quais possa ter havido um envolvimento de diferentes pessoas e circunstâncias fora do poder de controle do servidor que foi responsabilizado. Às vezes se responsabiliza individualmente alguém por falhas da própria instituição. A instituição não deu condições de trabalho, impôs relações adoecedoras e ele ainda é culpabilizado pelo que acontece. E eu estou trabalhando questões que levam ao adoecimento. Tá? Desvios de função, nem precisa dizer, né? A maioria sabe o que é isso por causa da carência de funcionário. Formas injustas ou autoritárias da própria distribuição do trabalho. Né? Parece que é um castigo. Ir para determinados lugares é como castigo. Né? A falta de reconhecimento institucional no cotidiano de trabalho, que passa desapercebido, também vai contribuindo para o adoecimento, para a vulnerabilização do trabalhador. Hoje, é muito claro os aspectos que levam ao burnout. Burnout é uma síndrome conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Não é? Ele
pode ser definido como uma das consequências mais marcantes do estresse profissional. E ele se caracteriza, notem, pela exaustão emocional, avaliação negativa de si mesmo, depressão e insensibilidade com relação a quase tudo e a todos. Burnout, em inglês, significa queimar, consumir, como se fosse uma vela que queima inteiramente. Quando acabou, acabou. Não é? Então, a pessoa consome-se física e emocionalmente. Nos espaços da área sociojurídica, a gente vê muito o burnout atingindo o trabalhador. Né? A professora Edith Seligman Silva, consultora da nossa pesquisa, ela diz que o esgotamento profissional surge em muitas situações como evidente decorrência do assédio organizacional, podendo também, às vezes, derivar do assédio moral e pessoal, em que a sobrecarga de trabalho é direcionada de modo deliberado a uma pessoa determinada com o propósito de desestabilizá-la emocionalmente. Eu ainda tenho 10 minutinhos? Então, tenho 10? Então, a professora Edith mostra também que, na constituição dos agravos mentais relacionados ao trabalho, e por que eu estou trazendo isso? O Dr. Brito, em recente manifestação que fez na audiência pública em Santo André sobre a revista Íntima, ele deu um dado que me chocou. Hoje são 1.000 trabalhadores da Fundação Casa afastados por problemas psiquiátricos. 6.000 adoecidos, 1.000 afastados por problemas psiquiátricos, dos 13.000 trabalhadores. Então, veja bem, o que pode levar a esse adoecimento mental? São essas vulnerabilidades marcadas por perdas, por barreiras que impedem um trabalho saudável, um trabalho dotado de sentido para quem o realiza. O trabalho não tem que ser adoecedor. O trabalho pode ser dotado de sentido. Nós viemos a esse mundo para tentar fazer diferença. Nós estudamos, nós nos envolvemos nos processos, muitas vezes fizemos um concurso para tentar fazer diferença nas coisas. Mas parece que essas instituições roubam o sentido do nosso trabalho, daquilo para que a gente veio. Não é? E isso nos adoece. A dificuldade de harmonizar os nossos valores éticos e profissionais com os valores da instituição, não é? Ou os valores deturpados da própria instituição. O que acontece também é uma perda de suportes sociais e afetivos. Os nossos suportes afetivos e sociais não se dão só na família. Eles se dariam também no trabalho, nas relações que a gente tem com os companheiros de trabalho. Mas o que a gente percebe? Que a desqualificação, a humilhação, a ofensa e outras formas de violência psicológica no trabalho está atingindo o equilíbrio emocional dos trabalhadores. Não é? Aquilo que a professora Edith Seligman chama atividade impedida, ou seja, a gente não conseguir desenvolver aquele trabalho que a gente acredita que faz diferença para as pessoas, principalmente para os jovens. Então, essa atividade impedida, eu querer fazer, eu ter a consciência, Andressa, como você tem, do que é preciso ser feito, e bater com a cabeça na parede todo o tempo, não é? E ainda ser, muitas vezes, criticado porque eu quero fazer diferente, não é? É danoso para a nossa saúde psíquica. Outro agravo é o impedimento do repouso e da recuperação do nosso cansaço nesse espaço de trabalho. Daí a importância da luta pelas 30 horas. É com as 30 horas, 6 horas diárias que eu vou poder me recuperar de um trabalho tão difícil que é na área sociojurídica. Não é?